e sobre pedofilia. Eu tenho um vídeo que fala sobre pedofilia, onde eu consigo levantar alguns questionamentos importantes. A pedofilia é crime ou doença? A pedofilia é uma doença, é um transtorno mental. É um transtorno mental no qual, independente da vontade da pessoa, ela só sente atração por crianças impúberes. Ou seja, ela não consegue uma atração sexual com a pessoa de uma faixa etária adolescente, já chegando a adulto, não. Ela só sente prazer sexual com criança. E aí, a pedofilia é crime? É uma doença. Mas ela se torna crime quando ela é praticada. Como assim? Por quê? Quando a pessoa tem consciência de que aquilo, a pessoa tem um certo caráter, tem uma certa formação espiritual. Espiritual que eu falo não é espiritismo, que muita gente confunde. Espiritual é assim, é a coisa do espírito, a coisa elevada, a fé em Deus, né? A fé no ser soberano que nos criou, né? Uma fé cristã. Isso é espiritualidade. Ou, diferente da fé cristã, outra fé que não seja cristã, né? Mas que seja em algo invisível, né? É espiritualidade. Bem, dependendo da espiritualidade da pessoa, da formação que a pessoa teve, né? Da consciência do seu Criador, que é justo, amoroso, né? Misericordioso. E se a pessoa tiver um caráter fundamentado nos valores cristãos, a pessoa pode fazer tratamento. E a pessoa pode controlar. Existe controle para a pedofilia. As terapias, as conversas com o profissional, medicamento para controlar hormônios. Quer dizer, existe um tratamento bem específico para as pessoas que têm esse distúrbio, essa disfunção, esse transtorno. Que na verdade é um transtorno. E dependendo dessa consciência, do caráter, da formação e da personalidade boa índole da pessoa, né? Porque não significa que a pessoa é um pedófilo vai ter sempre uma índole de sociopata, psicopata, assassino. Não. A pessoa pode ter um caráter, né? Pode ter uma formação e sentir aquele desejo. E na consciência de que aquilo é errado, a pessoa procura o tratamento. Então, necessariamente, um pedófilo não é um criminoso. Ele é um criminoso se ele praticar a pedofilia, que é isso. Se ele abusar de crianças, né? Se ele seduzir crianças, se ele abusar, né, de crianças, então ele está cometendo o crime de pedofilia. É o seguinte, aí nós vemos assim um senhor, né, um idoso, esposo de uma psicóloga, uma pessoa com uma profissão até admirável, uma pessoa já idosa, mas olha o desejo dele. E se ele tivesse caráter, a esposa dele não podia curar ele, mas podia, assim, não podia fazer o tratamento dele. Curar não, fazer o tratamento. Mas poderia indicar outro profissional. É isso. Mas ele não tinha caráter. Claramente, ele não tinha formação espiritual, ele não tinha temor a Deus, ele não tinha caráter. Ou seja, ele é um ser humano execrável. É uma pessoa que sabia que estava cometendo crime e estava cometendo crime e destruindo a vida de muitas crianças. Porque todas essas crianças que foram usadas, foram exploradas por ele, elas vão por ele ou por outros, né? Porque diante do que eu sei, era uma rede, né? Diante do que noticiam, era uma rede que está sendo ainda investigada. Então, significa que muitas crianças foram abusadas e todas essas crianças vão precisar de tratamento profissional. Reflitamos. As pessoas
elas não têm escrito assim na testa, no rosto, quem são elas. Ninguém sabe o que se passa dentro da cabeça de ninguém. Então, pensando nisso, a própria Bíblia já orienta e diz que maldito o homem que confiar em outro. Nós devemos ser dignos de confiança, mas não devemos confiar totalmente em ninguém. Todos os homens são falhos. Só devemos confiar em Deus. Alguns não têm o pecado da pedofilia, a prática, o crime da pedofilia, né? A prática, mas tem outras práticas que podem prejudicar pessoas. Então, pensando nisso, nos conscientizemos de que a gente nunca sabe o que vai no interior de alguém. Uma boa noite.